Hoje trago um vídeo diferente. Todo mundo sempre me pergunta qual é o meu jogo preferido. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e a resposta seria: são muitos, mas depende do momento. Mas mesmo assim tentei selecionar 13 jogos abstratos para 2 pessoas que já apresentei aqui no canal e que você pode reproduzir aí na sua casa. Tentei também ordená-los, mas essa tarefa foi muito difícil, pois alguns empatavam, outros tiveram que ficar fora, mas tudo bem. Bora conhecer os 13 jogos? Em 13º lugar, Pylos. É um jogo de construção de pirâmides, em que cada jogador vai colocando sua peça tentando formar determinados padrões que permitam retirar peças já colocadas, pois o objetivo do jogo é ser o jogador a colocar a última peça do topo da pirâmide. Gosto deste jogo pois ele possui 3 níveis de dificuldade e com isso traz desafios para todo tipo de jogador. Em 12º lugar, Catedral. Por enquanto, esse é o jogo mais bonito que construímos aqui em casa. Trata-se de um jogo de controle de área baseado no conceito de uma cidade medieval cercada por uma parede. O tabuleiro, dividido em 100 quadrados, representa o local da cidade cercado pela muralha. Os 2 conjuntos de peças simbolizam as construções e as 2 forças opostas que lutam para ganhar poder e, portanto, ditam o modo como a cidade se desenvolverá. Em 11º lugar, Estarolas, um jogo de alinhamento de 3 peças, tipo o jogo da velha. Porém, nesse jogo, além das peças se moverem apenas entre casas com a mesma cor das peças, as cores das casas também podem ser alteradas, o que confere ao jogo momentos difíceis de decisão. Ando com minha peça ou troco a cor de uma casa? Em 10º lugar, Labirinto do Rei. Para ganhar, o jogador deve conduzir seu rei até a casa central, e nesse jogo as peças caminham até encontrar a borda do tabuleiro, outra peça ou um dos 4 pilares dispostos no tabuleiro. E por isso temos a sensação de estar andando em um labirinto tentando alcançar seu centro. Em 9º lugar, Zaik. Nesse jogo você deve ir colocando uma a uma suas peças para conseguir conectar uma área maior que seu oponente. E enquanto conquista seu território, você deve também impedir que seu adversário avance com o dele. O bacana é que Zaik é um jogo de controle de área, mas ao mesmo tempo é um jogo sem tabuleiro. Em 8º lugar, Gatos e Cães. Um jogo de controle de área no qual os jogadores revezam na colocação de suas peças e devem buscar sempre um espaço de exclusividade para ser utilizado próximo ao final do jogo, pois quem não tiver como colocar sua peça será eliminado. O detalhe é que as peças que representam os gatos e as peças que representam os cães não podem ficar adjacentes, nem na horizontal nem na vertical, ou seja, cão e gato perto dá briga. Antes de anunciar o próximo, já deu para perceber que esse vídeo ficou bem bacana, né? Então que tal compartilhar em suas redes sociais? Assim, mais gente pode conhecer essas maravilhas. Tô trazendo aqui no canal toda segunda e quinta, às 19 horas, vídeos novos. E terça, quarta e sexta é dia de shorts, também às 19. Em 7º lugar, Jardim do Mago. Nesse jogo, as peças são flores que possuem uma cor de cada lado. E ao colocarmos uma peça no tabuleiro, todas as peças que estiverem adjacentes ortogonalmente, horizontal ou vertical, mudam de cor. Toda vez que o jogador alinhar 4 peças da mesma cor, ele colhe uma delas. Vai ganhar aqui o melhor jardineiro, ou seja, aquele que colher mais flores. O 6º lugar vai para Pontu. O tabuleiro possui 25 casas e entre cada 2 casas temos uma ponte. Na sua vez, o jogador move uma de suas 3 peças de uma casa para outra através de uma ponte e, em seguida, remove uma ponte de qualquer lugar. Quando uma peça está isolada, sem pontes ao seu redor, ela é removida do tabuleiro. O vencedor é o jogador que ainda tem pelo menos uma peça no tabuleiro. Em 5º lugar, Alapo. Neste jogo, as peças se movimentam de acordo com seu tamanho e formato, imitando sempre um dos movimentos das peças de xadrez. Temos círculos, quadrados e triângulos, pequenos e grandes. E ganha o jogador que conseguir levar uma de suas peças até a primeira linha do adversário e se manter vivo até sua próxima jogada. 4º lugar, Jequitai.
Um jogo simples de entender e fantástico de se jogar. Cada peça que se coloca no tabuleiro empurra outras peças que estão adjacentes. Com isso, algumas peças acabam sendo empurradas para fora do tabuleiro. E um dos objetivos é colocar suas 8 peças dentro do tabuleiro, o que não é uma tarefa fácil. Mas o jogador também ganha se conseguir alinhar 3 de suas peças. Em terceiro lugar, o jogo 1, 2, 3. Esse é um dos jogos que sempre utilizo para iniciar um curso ou oficina. Ele é simples de assimilar, pois podemos partir do jogo da velha, que todos conhecem, e ir agregando algumas informações. Por exemplo, o tabuleiro é um pouco maior. As peças são de 3 tipos, os números 1, 2 e 3, e não mais a bolinha e a cruzinha. E todas as peças são compartilhadas entre os 2 jogadores. E para ganhar, o critério é o mesmo do jogo da velha, o alinhamento de 3 peças na horizontal, vertical ou diagonal. Em segundo lugar, temos o quarto. Esse jogo foi o queridinho de todos aqui em casa por um bom tempo, e é um dos que não saem da minha lista de tops. O objetivo é bem simples, alinhar ou atingir um determinado padrão com 4 peças que possuem uma característica em comum, mas aqui cada uma das 16 peças são diferentes entre si. E quem escolhe qual a peça o jogador irá colocar é o seu oponente. E em primeiríssimo lugar, o jogo Mijin Lief. Esse é o queridinho de todos, faz sucesso em toda oficina que eu apresento, seja para as crianças, os adolescentes ou os professores. Ele tem a mesma proposta do jogo da velha, porém, o formato da peça colocada na última jogada de seu oponente vai determinar qual casa do tabuleiro você poderá ocupar em sua próxima jogada. E esses foram os 13 jogos que escolhi e que já foram apresentados aqui no canal em detalhes. Vou deixar na descrição um link para cada um dos vídeos e se você gostar de algum, clique e veja em detalhes as regras. Te espero na próxima, divirta-se e obrigada por assistir!